Gente, é uma honra estar aqui hoje. É uma honra estar aqui, podendo estar pregando aqui nessa igreja que eu amo, na minha casa. Deus falou muito comigo sobre essa palavra hoje. Eu estava orando a semana inteira, meu Deus do céu. Até falei com a Bia hoje, falei: amor, Deus não me fala que é para pregar. Deus não está me falando, Deus não está me falando. E hoje eu peguei e separei mesmo um tempo hoje à tarde. E assim veio na minha mente, eu corri para o computador, comecei a escrever. E eu acredito que Deus tem algo sobrenatural para essa noite, amém? Eu gostaria de ler com vocês Salmos 27:3, que diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Jesus, pela vida de cada um que está aqui, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, para que não venha estar sendo eu, Deus, mas o Senhor em mim. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha estar preparando os nossos corações. Que o Senhor venha estar em nome de Jesus, Senhor, nos ajudando a realmente focar em Ti, Deus, a estar, Senhor, focado, Senhor, no que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? A palavra hoje, vocês já devem ter visto aí, o tema da palavra hoje é: e se tudo der errado? Está repreendido, pastor, meu Deus. E se tudo der errado? A gente costuma orar, né, para tudo dar certo, costuma desejar sobre as pessoas o certo. Mas e quando tudo dá errado? E quando as coisas vão mal e não vão do jeito que a gente esperava? Existem certas situações na nossa vida que tudo que a gente planejou não acontece. Tudo aquilo que a gente estava esperando que Deus fizesse, não acontece. Tudo aquilo que a gente escreveu, planejou, colocou na planilha e falou: vai ser assim, meu ano vai ser assim, minha faculdade vai ser assim, as coisas que eu vou fazer, o meu ano está planejado. Vai lá e tudo dá errado. E quando o nosso relacionamento, aquilo que a gente esperava, dá errado. O nosso propósito, aquilo que Deus me prometeu, deu errado. E se tudo der errado, o que a gente faz? O primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é: às vezes nada dá certo. Existem certas situações na nossa vida, como eu disse, que as coisas parecem que não andam. Que tudo que a gente faz, tudo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente esperava, não acontece. Eu vou lá, começo um relacionamento, espero que o relacionamento supra tudo aquilo que eu queria que suprisse, e cara, não supriu. Eu pego uma certa situação da minha vida onde Deus veio, prometeu algo há anos atrás, e eu falo: Deus, faz acontecer. Deus, faz acontecer. Deus, eu estou esperando. Deus, eu estou esperando. E nada acontece. E aparentemente nada está dando certo. Vão existir momentos na nossa vida que realmente nada vai dar certo. Nessa situação de Salmos 27, Davi estava numa situação onde ele estava fugindo do rei Saul. Deus tinha prometido para ele, Deus tinha ungido ele, Deus tinha pegado e tinha trago o profeta lá de longe. Deus tinha escolhido um irmão, outro, e falado: não é nenhum desses. Não é nenhum desses. É Davi, ele está lá escondido. E aí vem Davi, ele vai lá, unge Davi e fala: você será rei. E Davi fica esperando aquela situação. Davi fica assim, né, atarantado com aquela situação. Mas imagina essa situação com os olhos de Davi. Davi estava com todas essas promessas no coração, mas nesse momento ele estava dentro de uma caverna, se escondendo, porque o rei não queria que ele fosse rei. Imagina o coração de Davi com dúvida, falando: Deus, e as promessas? Deus, mas eu não fui ungido rei. O que está acontecendo? Davi estava, eu acredito, num estado de perdido. Mas ainda assim ele fazia os salmos, e a gente vê aqui nos salmos
Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Nós vemos outras situações aonde coisas assim aconteceram com homens da palavra de Deus. Um deles foi Paulo. Paulo estava no ápice do seu ministério. Paulo estava vivendo tudo aquilo que ele sonhava. Paulo passou anos esperando aquilo que ele estava vivendo. Paulo já tinha construído várias e várias igrejas. Estava apostolando naquele momento, indo lá, trazendo ensinamentos. Amava muito aqueles seus discípulos. Mas Paulo foi preso. Paulo termina a sua vida preso. Paulo, ele sem mais nem menos, não sem mais nem menos, que na Bíblia diz que o Espírito Santo avisou ele, mas ele é preso por Roma, é levado até César e fica preso em Roma. Outra pessoa da Bíblia que viveu isso foi Jó. Esses dias eu estava lendo o texto de Jó, eu fiquei com dó de Jó. Jó, coitado, sofreu demais. Jó perdeu tudo que ele tinha, todos os seus bens, todos os seus filhos. Perdeu tudo de uma vez. Chega um mensageiro atrás do outro, falando: Jó, está dando tudo errado, meu filho. O que foi que você fez na sua vida? Que pecado foi que você cometeu? Jó começa a ter lepra. Jó entra no fundo do poço. Outro homem que a gente vê que passou por isso foi Elias. Essa foi a melhor foto que eu encontrei de Elias. Foi Elias. Elias, no auge do seu ministério, tinha acabado de proclamar a glória de Deus. Os profetas tinham falhado, mas ele permaneceu. Deus respondeu ele. Mas ele fica com medo de Jezabel, entra no que acreditamos nós, em uma depressão, e corre para a caverna. E fala: meu Deus, o que está acontecendo? Está dando errado na minha vida. Elias fica vários momentos ali. Outra pessoa que passou por isso foi Moisés. Moisés foi um homem que descobriu que ele era que ia salvar o seu povo. E ele vai tentar ali agilizar o seu processo de salvar o povo, e mata um egípcio. E tudo dá errado. Um hebreu confronta ele. Moisés sai correndo, porque não se vê mais, nem na sua família adotiva, sendo um homem que era amado pela sua família adotiva, porque todos começam a ver que ele estava fazendo errado, e nem por aqueles que ele ia salvar. Aqueles que ele ia salvar, começam também a falar: quem é você? Quem colocou você sobre líderes sobre nós? E ele foge, né? A imagenzinha mostra muito bem aí os egípcios correndo lá atrás dele, Moisés correndo. Imagina Moisés pensando: meu Deus, tá dando tudo errado. Meu Deus, eu estraguei tudo. Por que eu fui me meter? Outra coisa que a gente vê é ainda em Moisés. Moisés bate na rocha em vez de falar. Em Hebreus diz que ele bateu em Jesus naquele momento. E Deus proíbe Moisés de entrar na terra prometida. Deus fala para ele: aquilo que você está esperando há 40 anos não vai acontecer. Porque isso é uma decisão sua. Moisés tomou uma decisão, Moisés errou, e Deus fala a consequência: que você não vai pisar na terra prometida. Imagina os Moisés falando: Deus, mas meu Deus do céu, eu vi a sarça ardente, eu abri o mar. Deus, eu estou do seu lado, eu sou o único profeta que vê o Senhor face a face, eu vi a sua glória. Mas Deus fala: meu filho, você não vai. Imagina Moisés pensando: meu Jesus amado, está dando tudo errado. Meu Deus, o que está acontecendo? E a pergunta que a gente pode se fazer é: o que nós fazemos nessa situação? O que esses homens fizeram em suas situações? Qual que deve ser o nosso próximo passo quando nós nos encontramos em uma situação da nossa vida
onde a gente fala, meu Deus, deu tudo errado. Deus, eu pensei que ia viver isso e isso no meu propósito. Deus, eu pensei que ia viver isso e isso, né, na minha faculdade. Eu tinha planejado isso e isso para eu viver, e deu tudo errado. Meu Deus, eu não sei nem onde é que eu estou perdido. O que nós devemos fazer? A pergunta que eu tenho para você é: você desiste? Quando nós encontramos esse tipo de situação, nós desistimos, nós jogamos a toalha, falamos, não dá mais. Deus, eu tentei viver, eu fiz o máximo que eu podia fazer para viver meu propósito, mas não dá mais. Eu lembro de um menino que eu conhecia, ele hoje está desviado, mas eu lembro de falar assim, cara, você não quer Jesus e tal? Ele fala assim, cara, eu fiz o máximo que eu podia fazer, fiz tudo que eu podia fazer, mas Deus não se apresentou para mim, e aí eu decidi sair. Você desiste? Nós desistimos? Nós nos entregamos às coisas desse mundo? Quando o propósito de Deus não dá certo, a gente vira para o outro lado e fala, então se não deu certo, eu vou para o meu plano B. Quando a gente ora e não sente tanto a presença de Deus quanto a gente queria, a gente fala, então eu vou parar de orar e vou assistir uma série. A gente vai ler a Bíblia e fala, meu Deus do céu, não está falando, meu Deus, eu estou ficando com sono, eu vou dormir um pouco. O que nós fazemos nas situações onde as coisas parecem que estão dando errado? É aquele famoso ditado que está repreendido em nome de Jesus na nossa vida. O que é um peido para quem está cagado? Será que esse é o seu pensamento? Será que esse é o meu pensamento? Já que eu caí em pornografia, então eu vou procurar uma menina e vou ficar com ela também. Já que eu fiquei, agora eu vou transar também, estou nem aí. Já que eu fumei maconha, eu também vou usar cocaína. Ou será que o nosso passo é, cara, eu estou na beira do abismo, mas Deus, eu não quero cair. Deus, eu quero voltar. Jó passou por essa situação. Em Jó 2:9 fala que sua esposa chegou nele. Imagina, a mulher de mais confiança da sua vida, aquela que estava do lado dele todos os dias, aquela que a gente imagina, cara, eu vou casar e essa pessoa nunca mais vai me abandonar. A mulher de Jó, talvez você não esteja enxergando, mas eu vou ler para você. Diz assim, Jó 2:9-10. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu, aqui está cortando, gente. O que ele respondeu? Aqui também está cortando. Aí tá bom? Então eu vou ler daqui, não tem problema. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jacó com seus lábios. Jacó se encontrou em uma situação, Jó se encontrou em uma situação que talvez muitos de nós nunca nem iremos passar. Ele tinha perdido tudo, perdido seus filhos, a ponto de perder a sua própria vida. Mas ele falou, acaso eu recebi todo aquele bem de Deus e não vou aceitar também o mal? Acaso eu sou Deus para julgar o que Deus está fazendo comigo? Mesmo ele olhando e pensando, meu Deus, está tudo dando errado. Em Provérbios 24:10 fala assim, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E talvez você fale para mim assim, pastor, mas eu descobri que eu sou fraco mesmo. Quando eu me peguei em certas situações, eu descobri que eu sou fraco mesmo, que eu não consigo. Quando eu me encontrei em certas barreiras, quando eu bati de frente com certas coisas que eu não estava pronto para bater, eu descobri que eu era fraco. Eu descobri que esse texto de Provérbios era sobre mim. Quando tudo estava dando errado, eu não fui forte o suficiente para continuar. O segundo ponto é, permaneça com os olhos fixos. Gostaria de contar uma história para você. Ela está lá em Neemias 8, 9 e 10.
Na história diz assim: Neemias tinha construído a cidade. Ele estava lá pronto para poder, ele estava já preparando o seu povo. E diz que eles reuniram todo o povo de Israel que tinha ali. E eles começaram a pregar as leis. Eles começaram a falar para o povo de Israel para relembrar as leis. Gente, vocês estão esquecidos. Eles pegaram um homem de Deus. E aquele homem de Deus passou ali vários momentos realmente contando. Oh, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. E na palavra de Deus diz que, como é que diz? Esse dia é consagrado ao Senhor, disse, ao vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Imagina, eu estou aqui com você, e aí você vira e fala assim: Ricardinho, eu quero aceitar Jesus. Pastor, eu quero decidir, eu quero aceitar Jesus. E eu viro para você e falo assim: cara, se você for aceitar Jesus, você não pode fazer isso. E em vez de vir uma revolta, em vez de vir algo no seu coração, de você falar, então deixa para lá. Nesse dia, na cabeça do povo de Israel, veio, acredito eu, a Bíblia não afirma isso, uma angústia. Algo assim: Deus, mas como que a gente vai fazer isso? Deus, mas a gente estava pecando isso tudo contra o Senhor? A gente estava tão no fundo do poço assim. E ele fala: porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Imagina o povo falando: Deus, mas eu não sou forte o suficiente para fazer isso tudo que o Senhor está me pedindo. E Neemias vira, e mais embaixo ele fala assim: porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Para você que pode ter pensado assim: pastor, mas eu sou fraco. Mas a sua força não vem de você, a sua força vem da alegria do Senhor. Quando nos encontrarmos em uma situação onde nós estamos prestes a cair, e fala: Deus, eu não tenho mais força, Deus, eu não consigo mais, Deus, eu estou no fundo do poço. Lembre-se que é a alegria de Deus que é a nossa força. É Ele quem nos ajuda. Ainda mais hoje, que pela morte de Jesus, temos força para vencer os nossos pecados. Eles não são mais fortes o suficiente para nos vencer. Essa é a frase. Quando aceitamos que somos filhos de Jesus, filhos de Deus, somos como Cristo, o pecado não tem mais força contra nós. Amém? Por que permaneço os olhos fixos? Eu lembrei da história de Pedro. Pedro, ele só se afundou porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as ondas. Pedro, ele só começou a afundar porque em algum momento, enquanto ele estava vivendo o milagre de andar sobre as águas, ele começou a afundar. Ele tirou os olhos dele de Jesus e começou a olhar para os ventos e para as ondas. Ele começou a pensar: meu Deus, será que eu vou conseguir? E sem mais nem menos, tudo começou a dar errado. Pedro começou a afundar e falou: Jesus, me salva. Jesus, eu preciso da sua ajuda. Paulo foi preso no maior momento do seu ministério. Em um dos maiores momentos do seu ministério. Paulo foi preso quando ele, acredito eu, que ele via que ele estava assim: cara, eu estou pronto para tudo. E talvez tenha vindo na cabeça de Paulo: meu Deus, o que está acontecendo? Paulo, depois de um certo momento, sabia que Deus estava guiando realmente ele. Mas eu acredito que teve um momento onde as emoções de Paulo quiseram gritar maior. Quiseram falar: você está vendo? Está dando tudo errado. Você estava no melhor momento, mas você está saindo preso. Mas Paulo, no seu pior momento, foi quando ele escreveu as cartas dos evangelhos. A maior parte
do Novo Testamento, Paulo escreveu, humanamente falando, no seu pior momento. Paulo deu tudo o que ele tinha nas cartas. Jó, depois que passou pelo seu pior momento, depois que ele permaneceu e falou: eu não vou desistir, a alegria do Senhor é minha força, eu sei que Ele é quem me dá força para vencer. E talvez você leve isso para a sua vida hoje. Parece que sua vida financeira está indo de mal a pior. Parece que aquilo que você projetou, aquela faculdade que você projetou, aquele trabalho que você sonhou, está indo de mal a pior. Jó permaneceu. E depois que Jó permaneceu, Deus deu tudo dobrado para ele. Deus honrou Jó. Deus honrou o momento pelo qual ele passou e distribuiu para ele em dobro. Distribuiu para ele muito mais do que ele esperava. Família em dobro, bens em dobro e unção em dobro. Jó termina falando: agora eu conheço Deus não só de ouvir falar. Jó conhece Deus verdadeiramente. Elias se encontra no seu pior momento emocional. Talvez você olhe hoje para a sua vida e pense: pastor, não aguento mais. Estou prestes a tirar minha vida a qualquer momento. Pastor, não aguento mais a ansiedade. Eu não aguento mais a depressão. Isso está me tomando por inteiro. Pastor, eu estava hoje pensando em me matar. Elias estava depressivo. Mas Elias venceu porque ele permaneceu na presença de Deus. Ele descobre que Deus não estava no fogo, não estava no terremoto. Deus estava na brisa suave. Elias ainda decide obedecer a Deus. E Elias termina sendo arrebatado por uma carruagem de fogo. Elias termina vencendo de uma forma que ele pensava que não poderia vencer. Acredito eu. Outra coisa, Moisés é chamado para resgatar o seu povo. Moisés, em um momento, ele pensa que está tudo destruído. Cara, já era, eu vou viver o resto da minha vida agora cuidando de ovelha. Eu vou viver o resto da minha vida agora pastoreando. E tudo aquilo que Deus tinha para mim, eu perdi. Aquele ministério, aquele propósito que Deus prometeu para você um dia, e você fala: cara, eu me desviei de uma forma que não tem mais como eu voltar. Eu me desviei de uma forma, pastor, que não tem mais como eu dar o retorno e voltar onde eu estava indo. Mas Moisés se colocou disposto, até que Deus o chamou de volta para o propósito. O chamou de volta para o ministério. O chamou de volta para viver o seu chamado em Cristo. Davi, ainda naquela situação, que ele estava lá, dentro da caverna, pensando: meu Deus. Ele permanece, vence e sai dali, rei. Não dali, mas um pouquinho mais. Ele tem a sua vitória, cumprindo aquilo que Deus prometeu para ele. Se cumprindo em sua vida aquilo que Deus prometeu ao coração dele. E Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. Talvez você fale: Ricardinho, para mim não tem mais jeito. E talvez, gente, sinceramente, talvez você continue olhando e na sua cabeça, eu sei que não são os planos de Deus, mas na sua cabeça tudo continua dando errado.
Nada daquilo que você esperava ou que eu esperava acabou acontecendo. Mas há algo que, independente se algo terreno ou não acontecer, há uma promessa que não depende de coisas terrenas. Moisés, ele foi proibido de entrar na terra prometida terrena. Mas na Bíblia diz que o próprio Deus se encontra com Moisés no monte. O próprio Deus mostra para Moisés as terras. E na Bíblia diz que Moisés, naquele momento, ele foi enterrado por Deus. Na Bíblia diz que Deus enterrou Moisés. Moisés, está certo, confundi. Deus enterrou Moisés. Moisés talvez naquele momento pensasse: Deus, não tem mais jeito. Eu não vou ver a terra prometida. Moisés, ele tenta ainda argumentar com Deus. Ele sobe lá e fala: Deus, mas não tem como mesmo eu ver a terra prometida? Não tem como mesmo eu pisar na promessa? Eu errei tanto assim. Deus fala: meu filho, não tem como. Mas a gente não sabe o que Deus falou nos últimos momentos para Moisés. Na minha mente muito criativa, Deus deitou Moisés, talvez falando ao ouvido dele: logo nos veremos no paraíso. Logo nos veremos em uma terra prometida que vale mais a pena. Ele permaneceu, ainda que tudo vá de mal a pior. Aqui na nossa cabeça, nós nunca podemos desistir do céu. Temos que sempre permanecer. Eu gostaria de terminar essa pregação contando uma história para vocês. É uma história da minha vida. Eu acho que eu nunca conversei com alguém sobre isso como eu vou falar com vocês agora. É uma situação que sinceramente demorou muito para eu vencer isso. Eu, para quem não sabe minha história, sou nascido e criado aqui na igreja. Mas em um certo momento da minha vida, eu decidi que eu queria conhecer o mundo. E aí eu comecei a fazer certas coisas, comecei a correr atrás de certas coisas que não eram Deus. Comecei a me afundar. E eu lembro de um momento que eu estava assim, bem mal mesmo. E Deus reacendeu uma chama no meu coração. A chama do Evangelho. Eu lembro de ouvir uma palavra e falando: cara, eu lembro de olhar aquela palavra e falar assim: eu tenho que viver isso que Deus tem para mim. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. E aí eu estava indo bem, estava tudo dando certo, estava tudo maravilhoso. Meus pais viram um lugar para eu poder ir, e eu fui para Florianópolis para participar do F-Hop. Eu nem passei a imagem de Moisés, gente. Eu saí daqui com festa. As pessoas fizeram uma festa para mim. E eu saí daqui com todo mundo falando: cara, vai lá. Vai fazer acontecer. Vai viver o propósito, chamado que Deus tem para você. A gente teve lá a festa. Eu fui recebido por todo mundo lá do F-Hop. Tem uma festa de todo mundo. As pessoas, são várias pessoas que vêm, né, para poder passar um turno lá. E dentro de eu vivendo ali dentro do F-Hop, eu acabei me envolvendo com uma menina. Eu não cheguei a fazer nada, mas cheguei a fazer coisas que não eram permitidas, com certeza. E
eu fui expulso do F-Hop. Eu fui expulso daquele lugar que todo mundo pensou, agora vai. Agora anda. Eu lembro quando eu liguei pro meu pai, eu liguei assim, decepcionado comigo mesmo. E meu pai falou, meu filho, de novo. De novo aconteceu isso. E aí meu pai correu lá, falou, Ricardinho, não volta para Brasília não, a gente vai ver alguma outra coisa. Ligou, fez ligações. E eu entrei em outro colégio lá em Florianópolis. Fui expulso do F-Hop e fui para outro colégio. Eu peguei umas fotos que são engraçadas, mas sinceramente, eram fotos que hoje olhando, é assim, a cara da tristeza. Eu lembro, gente, do dia que eu fui para esse lugar. Eu estou sentindo minha mão formigar muito. É a presença de Deus. Eu lembro quando eu cheguei naquele lugar. Eu sentei na mesa da onde era a sala. Eu falei, Deus, por que isso está acontecendo? Eu lembro de falar assim, Deus, mas eu não queria errar. Eu não queria que fosse desse jeito que está acontecendo. Deus, eu não queria. Deus, por quê? Como é que eu fui perder essa oportunidade? E aí tem essas duas fotos. Essa foto que eu estou atrás de uma parede foi o dia que eu cheguei lá. Eu sentei na cadeira. Eu estava lá fazendo as matérias. Eu sentei e fui lá e fiz ali o que eu tinha que fazer. E na outra eram os meus dias normais lá. Eu vou voltar para outra foto para não ficar mostrando minha cara. Mas, gente, eu lembro de várias vezes durante o ano eu pensando, Deus, o que eu fiz de errado? Deus, está dando tudo errado. Deus, daquilo que eu planejei para esse ano, daquilo que eu poderia viver nesse ano, está dando tudo errado, está dando tudo errado. Aquilo que eu esperava viver, aquilo que o Senhor tinha para mim, Deus, eu não acredito que eu estraguei aquilo que o Senhor tinha para mim. Aquilo que o Senhor tinha separado para eu viver, eu não acredito que eu estraguei isso. Eu não acredito. Eu ficava repassando aquilo na minha mente. Repassando. E várias vezes, até ano passado, eu lembro de uma vez no ano passado que isso veio na minha mente de novo. Falando, cara, eu não acredito que eu perdi aquela oportunidade. E Deus me deu a força para permanecer. Deus me deu a força para continuar. Eu estou falando isso hoje, gente, porque esses homens da palavra de Deus, eles viveram tudo que você pode estar vivendo hoje. Paulo já estava vivendo o propósito e bum, tudo se fechou. Jó estava bem com Deus, estava fazendo tudo certo e tudo começou a dar errado. Davi, Elias, na depressão. Davi também com suas emoções. Moisés com seu chamado, antes mesmo de começar, ele já estraguei tudo. Mas para a glória de Deus, todos eles venceram. E eu estou aqui hoje para falar para você que é possível vencer. Eu, nessa época, se tivesse falado, então, já que não vai funcionar também no F-Hop, então também vai cagar. Agora eu vou meter mesmo o pé na jaca e eu não tô nem aí. Se é para dar errado, vamos fazer dar errado do jeito certo. Está repreendido em nome de Jesus. Mas eu permaneci. Não com a minha força, com a minha família. Minha família me ajudou, meus amigos, Deus. Para a glória de Deus, hoje eu sou bem casado, tenho uma esposa maravilhosa. E
naquele dia, quando eu pensei que tudo tinha acabado, naquele dia que eu pensei que eu tinha perdido tudo, Deus ainda me deu a oportunidade de ser consagrado pastor. O que eu tenho aqui para te dizer hoje é: pastor, e se tudo der errado? Se tudo que eu olho à minha volta, nada está acontecendo? Pastor, e se eu perdi o time do meu propósito, do meu chamado? Pastor, estava vivendo umas coisas tão boas, mas parece que tudo começou a dar errado. Tem uma frase que resume isso, que é: corra, se preciso ande, e se não consegue andar, se rasteje, mas nunca desista. Não desista do que Deus tem para você. Não desista do seu chamado. Não desista do seu propósito. Não desista da sua vida. Não desista do seu casamento. Ah, mas já me envolvi em tanto relacionamento que deu errado. Não desista. Não desista. Ah, pastor, mas eu comecei empresa e deu tudo errado. Não desiste. Não desiste de andar na presença de Deus. Não desista de se entregar a Deus todos os dias. Não desista de orar todos os dias, de ler a Bíblia, de falar: Deus, mesmo que tudo na minha vida terrena dê errado, eu não vou deixar de ir para o céu. Ainda tem uma promessa que eu consigo alcançar, e eu não vou desistir. Feche seus olhos nesse momento. Pode apagar as luzes. Talvez você se encaixe em uma das coisas que eu falei nessa noite. Talvez você não se encaixe em nada que eu falei, mas essa dúvida vem no seu coração constantemente. Pastor, e se tudo der errado? Pastor, e se tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu estou vivendo que está sendo tão bom em Jesus, e se tudo isso for por água abaixo? E se tudo isso der errado? Não desiste. Não desiste. Pastor, mas eu já estou me vendo num lugar onde eu tinha um propósito. Me deram profecias de que eu ia ser pastor, profeta. Mas hoje eu olho em volta e nada condiz com o que me falaram. Não desiste. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu gostaria de chamar para se ajoelhar aqui no altar. Você que hoje precisa dessa força de Jesus. Precisa falar assim: Deus, talvez você estivesse completamente desenganado, desenganada no seu propósito, na sua vida com Deus. Talvez você olhasse em volta e falasse: Deus, eu queria viver isso que eu vejo muitos vendo, mas eu não aguento mais. Parece que nada para mim dá certo.
Comece a pedir a ajuda de Deus nesse momento. Comece a orar nesse momento. Comece a falar: Jesus, se não for pelo Senhor, se eu não tiver a sua ajuda, eu não consigo. Jesus, refaz a minha história. Eu sei que Deus, talvez venha na sua mente: cara, mas eu perdi o tempo, eu perdi aquilo que eu tinha que viver, eu perdi aquilo que Deus tinha para mim. Ricardinho, eu estava bem, mas eu caí, e hoje eu não vejo mais como levantar, e hoje eu não vejo mais como viver aquilo que Deus tem para mim. Deus é Deus de restituição. Deus é Deus que faz aquilo que você perdeu em 2 anos acontecer em 2 meses. Aquilo que eu e você perdemos, aquilo que eu e você erramos, Deus faz restituir muito mais rápido. Começa a pedir a ajuda de Jesus.